Dani, você falou da questão do mapeamento lá. Eu queria que você falasse quais são as principais dificuldades de uma produtora, que nem a Oca, e de diversas outras produtoras também, dessa questão quando vai fazer essa pesquisa do hip hop. Quais são as principais dificuldades que tem? E o próprio Lucas também falar, né, que vocês participaram, né? Marcha? Então, a maior dificuldade que a gente teve em relação a fazer os mapeamentos, né? Boa parte é, digamos que, o interesse também, sabe? Dos agentes do movimento, né? A gente vê que por exemplo, a gente lança um formulário, a gente espera que 100 pessoas respondam, mas acaba que 50 respondem só. E a gente fica cobrando e fica pedindo, né? Falta muito interesse dos agentes do movimento participarem mesmo das pesquisas, né? Isso é uma grande dificuldade. Todo mundo que trabalha fazendo pesquisa sofre e passa por isso. Outra dificuldade foi acesso também, porque como a gente fez a pesquisa nos 3 territórios, para ir para lá, questão de horário, né? Também porque a gente sabe que pessoa que trabalha ou que vive da cultura hip hop tem que conciliar trabalho, estudo e a cultura, né? Então, realmente a gente achar um horário que a gente pudesse ir, fazer essa entrevista, né? Que a pessoa pudesse participar, né? Tem pessoas que trabalham todos os dias, de 7 da manhã às 7 da noite. Então, tipo, e pessoas do interior, né? Lagarto, Tobias, por exemplo. Então, é um horário inacessível para a gente se deslocar, mas conseguiu fazer, né? Aos trancos e barrancos aí com essa dificuldade de acesso mesmo. E eu acho que a maior dificuldade é essa. Para mim, no topo está a falta de interesse mesmo dos próprios agentes. Sendo que essas pesquisas é o que fomenta para que a gente possa entender e é que para a gente possa cobrar política pública, porque aí a gente apresenta os dados, né? Tem constância, tem movimento, tem os agentes, mas não tem o recurso. Por que não tem? Aí é que a gente consegue correr atrás, mas precisa de ter interesse de todos, né, que estão participando. Mas você acha que essa falta de interesse é o quê? É a falta de confiança por conta dos cenários que a gente vive, né? Que a gente sabe muito bem que a política pra gente, ela é praticamente inacessível porque ela não é ensinada a gente. A gente que tem que Sim. buscar e correr atrás. Você acha que essas questões de desinteresse tem a ver com isso ou não? Você Não, acha... eu tenho certeza que tem a ver com isso, sim. Para mim, é exatamente isso. É a forma que a gente foi ensinado, né? A viver e a interagir, a receber as coisas já feitas de entidades acima da gente, né? Como se a gente não tivesse o direito ou como se não fossem nossos espaços. A gente sempre aprendeu a ouvir e aprender de pessoas que estão para ensinar, que necessariamente não fazem parte do nosso ciclo de cultura, né? Então, a gente, se é para aprender sobre a nossa cultura, muitas pessoas esperam que academicistas venham falar sobre isso, né? Pessoas da faculdade venham falar sobre isso. A mesma coisa, esperam que políticos venham fazer cultura, essas coisas, mas a gente tem que entender que nós somos o centro da movimentação da cultura hip hop. Então, é mais essa questão mesmo de que não é ensinado a gente que esses espaços são nossos, né? Que até um dia desse as pessoas nem sabiam que o hip hop era uma cultura e achavam que era só música, né? Tem gente que ainda acha. Vem agora o plano da Escola Nacional do Hip Hop e a gente vê os comentários, né, das pessoas falando: "Ah, minha filha vai pra escola para aprender a cantar rap", mas o hip hop não é cantar rap só, né? As pessoas ainda têm essa ideia de que o hip hop é só essa música, é só rap, e não é. É uma cultura muito complexa, muito cheia de elementos e tudo mais, e tá na hora da gente começar a aprender mesmo a se posicionar e se colocar em lugar de fala e de mudança, né? E não só ficar esperando que as mudanças venham de fontes externas, né? Participar desse processo. É, a gente já viu historicamente falando que quando a gente não conta a nossa história, né? A história ela acaba sendo distorcida, né? Contada, exatamente, a favor de quem quer, né? E você acha que essa questão também tem da galera tem muita apropriação cultural, essa galera academicista? Porque eu vejo, tá ligado?
Eu não posso falar quem foi que falou, mas que ele foi fazer uma pesquisa sobre uma pessoa negra não foi aceito, mas na universidade tem pessoas brancas que fazem pesquisa sobre pessoas negras e elas foram aceitas, tá ligado? E isso uma pessoa que me falou é uma pessoa que tá fazendo mestrado, pô. Então não é uma pessoa. E você acha que nessa questão também dessa desinformação e do acesso dessas pessoas academicistas, não acontece essa questão da apropriação cultural e fazer o afastamento cada vez mais das paradas para da onde veio o hip hop, que é dos guetos e das periferias? O elemento, o conhecimento do hip hop, né? Ele é uma linha bem tênue, assim. É, eu costumo pensar que a gente não é os agentes do hip hop, eles não são otários. Ninguém, né? A gente não é, a gente pode ter alguns déficits de informação pela questão socioeconômica, né? Mas a gente não é otário, né? Então assim, dá pra gente saber, sim, quando uma pessoa tá querendo fazer uma apropriação com a nossa cultura ou quando uma pessoa tá realmente querendo entender como funciona, né? Ajudar de alguma forma. A gente tem produtores, inclusive o próprio programa, né? E coletivamente no Teto Pé no Chão. A gente tem Alan, o Alan, ele é um conhecedor da cultura hip hop, né? Ele não é um agente, até eu conversei com ele outras vezes, né? E a gente vê que ele faz um trabalho brilhante, assim, sabe? É porque ele também faz o trabalho respeitando os Então, artistas. Ele tem exatamente. essa sensibilidade, né? Então, é por isso que quando eu falo que é uma linha tênue, que a gente não é otário, é nesse sentido, que a gente sabe. Quem não veio, quem não nasceu no hip hop e tá estudando hip hop por oportunismo ou por apropriação, e quem realmente entende as questões e entende que pode ajudar de alguma forma, né? E tá ajudando. Então, eu acho que a gente sabe discernir e é importante ter esse discernimento, porque a gente não pode levantar o discurso simplesmente de que todo mundo que estuda o hip hop, né, tá fazendo apropriação, porque isso a gente acaba tirando o hip hop de vários focos, onde infelizmente a nossa questão estrutural não deixa a gente chegar tão rápido, tão fácil. Hoje em dia a gente vê que o hip hop tem vários TCCs que falam sobre o hip hop, né? Várias monografias, várias teses de doutorado, de mestrado. Então o hip hop ele tá dentro desses espaços, né? E muitas das vezes por pessoas que não nasceram do hip hop, mas por pessoas que conhecem a cultura, que acompanham a cultura. Pode ser que a pessoa não seja MC, mas a pessoa é fotógrafo, por exemplo, né? E tá acompanhando toda a dinâmica, então entende realmente e sabe do que se trata e faz ali a pesquisa a título de expansão de conhecimento. Mas existem sim oportunistas e a gente tem que ficar sempre ligeiro. Eu penso Quer assim. comentar alguma coisa, você? Não, não, tranquilo. HP 79 Produções, da periferia para o mundo.